Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, olha ele aqui, ó. Obreiros da vida eterna, a gente não faz outra coisa a não ser ficar lendo, porque é muito útil, muito interessante. Você quer saber como vai ser depois? Depois do quê? Depois daquilo que vai acontecer com todo mundo. Esses livros que você está vendo aí, com capas diferentes, eles são a expressão, a explicação de como será o nosso processo de desencarnação, quando chegar a nossa vez. Ai, não gosto disso, porque isso atrai a morte. Não adianta você fugir dela, vai chegar. Não é melhor se preparar? Você viu no capítulo anterior o caso do Dimas. Dimas estava no fim da linha, só que ele tinha um entendimento da doutrina espírita, ele tinha noções, e isso foi muito útil para fazer com que ele conseguisse sair daquela situação complicada em que se encontrava. Hoje nós vamos para o capítulo seguinte, o capítulo 16, o exemplo cristão. Vamos acompanhar então aquilo que André Luiz nos conta já nesta segunda etapa do processo desencarnatório, uma vez que o Dimas já foi, eles vão cuidar de outro agora. Vamos ao texto então, acompanhem comigo. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente Jerônimo, Hipólito e Luciana ficariam lá na casa transitória atendendo às necessidades urgentes de Dimas, que havia sido libertado do corpo físico recentemente. Enquanto que nós, eu e o instrutor, o assistente Jerônimo, acompanharíamos a desencarnação de Fábio. Esclareceu-nos o orientador, Fábio permanece em excelente forma e não vai exigir uma cooperação mais complexa. Ele preparou, com relação a este acontecimento, não somente a si próprio, mas também os parentes, que ao invés de nos preocuparem, como costuma acontecer em todos os casos, eles serão úteis colaboradores na nossa tarefa. Jerônimo falava com sólida razão, porque, em verdade, Dimas se mostrava num abatimento lastimável. Era espírita, e apesar da fé que lhe aquecia a alma, as saudades do lar infundiam nele inexprimível angústia. Às vezes, terminada a conversação serena, em que ele se revelava mais calmo, mais seguro nas palavras, ele se colocava a gemer dolorosamente, chamando a esposa e os filhos inquieto. E nesses momentos, voltava aos sintomas da moléstia, da doença que lhe havia vitimado o corpo denso, e com dificuldade nós conseguíamos tirá-lo dessa estranha psicose, fazendo-o regressar à sua posição normal. Tentava desvencilhar-se da nossa influência amiga, como se houvesse enlouquecido de repente, no propósito de fugir sem rumo certo. Dimas gritava, gesticulava, afligia-se como sonâmbulo inconsciente. Veja lá na tela, vocês estão vendo a imagem do Dimas nesse estado, já no outro lado da vida, passando por esta situação. André nos conta, não pude dissimular a surpresa que esta ocorrência me causou. Se estivéssemos tratando com criatura que não conhecesse os serviços da espiritualidade superior, seria compreensível este quadro que tínhamos diante de nossos olhos. Mas Dimas fora instrumento dedicado do espiritismo evangélico. Havia se consagrado a sua existência às benditas realizações da consoladora doutrina, a doutrina do túmulo vazio, substituído pela doutrina da vida eterna. De antemão, sabia na esfera carnal que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades para continuar junto da parentela que já estava separada dele, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Por que semelhantes distúrbios? Não merecera ele a excepcional atenção dos nossos superiores hierárquicos? Ele havia sido abastecido de forças. E então, eu me vali de um momento adequado e expus ao nosso dirigente essas perguntas que tomavam conta do meu pensamento.
Sem qualquer nota de admiração, Jerônimo me respondeu bem-humorado. Ora, André, você deve saber que cada qual de nós é por si mesmo um mundo em si próprio. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra de cada um de nós. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A assembleia de aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos de modo geral, organizada para todos os indivíduos que fazem parte dela. Porém, os alunos se diferenciam na maneira como aproveitam particularmente o ensinamento. O mérito não é patrimônio comum, embora seja a glória da elevação, do topo, que desafia todos os caminheiros da vida para essa suprema escalada. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência de difusão, mas, quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições que recebeu. Espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo um socorro muito especial. Contudo, no campo pessoal particular, não se preparou de maneira suficiente. Como acontece à maioria dos homens, ele se prendeu demasiadamente às teias domésticas, sem maior entendimento. Atribuiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equilíbrio na estrada humana. Certamente, sob o ponto de vista da terra, consagrou-se aquilo que era necessário à companheira e aos rebentos do seu lar. Mas, se lhes generosamente ofereceu muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que ele dispunha, libertando estes entes queridos da pesada esfera da incompreensão. E agora, muito naturalmente, ele está sofrendo o assédio dos que ficaram. A inquietude dos parentes o atinge através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio de nosso plano, porque ele conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios. Mas não se preparou interiormente ao considerarmos as necessidades do desapego construtivo. Desta forma, ele gastará alguns dias para edificar, para criar a própria resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via esse dedicado servidor, cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades de nosso plano, em difícil luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E mais uma vez concluí que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O favor é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si vai elevar-se ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Atravessado o curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do novo amigo, Jerônimo e eu voltamos à crosta, de modo a nos desobrigar da incumbência. Aproximamo-nos do bairro pobre em que Fábio havia situado o seu ninho doméstico. A casinha singela encantava. Rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam ao lado em lamentável promiscuidade. Nas adjacências erguiam-se alguns bangalôs novos, algumas casas novas,
que lhes ofereciam a estes espíritos livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eles eram objeto. Naquela residência pequena e humilde havia, porém, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. Diante da nossa apreciação, parecia delicioso oásis em meio de vasto deserto. Que interessante. Duas coisas muito importantes. Você viu que não adianta o indivíduo ser doador de cesta básica, oferecedor de sopa, visitador de doente. Isso é bom porque ele estará ocupando o seu tempo de forma positiva. Mas, se nós apenas vivermos os princípios fora de nós mesmos, nós, na hora que precisarmos deles, não estaremos preparados, não teremos estagiado a disciplina da vontade no equilíbrio necessário para viver estas experiências da separação, por exemplo, sem nos deixar apegar àqueles que ficaram e que nos estão chamando. Porque essa é uma realidade. Temos que preparar os que ficam, temos que ajudar essas pessoas a entenderem que ninguém morre, porque isso será um benefício também para nós quando chegar a nossa vez. Mas não adianta ir no centro espírita, ser médium, receber espírito. É inútil dar passe do ponto de vista do quanto isso beneficia a pessoa para superar nas experiências como esta aquilo que cada um vai estar tendo que enfrentar. É o caso do Dimas, que era muito querido dos espíritos que lhe deviam favores por muito que ele fez de bom, mas que não conseguia ele mesmo encontrar o próprio equilíbrio. E agora, na sequência, eles vão visitar o Fábio, que vai sair do corpo, mas está em outra situação totalmente diferente. A casa dele é um brinco, o lugar não é muito bom, espiritualmente falando, mas a casa dele está totalmente preservada. Nós vamos ver por que isto, logo a seguir, ao intervalo. Você não demore, porque nós também somos rápidos. Esperamos você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos estudando no Espírito da Letra o livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje é o capítulo 16º. Nós já vimos uma parte deste capítulo e agora estamos chegando na casa do Fábio. É o segundo desencarnante na lista que o assistente Jerônimo e André Luiz estarão cuidando nesse processo. E vimos que a casa dele, na descrição que terminamos de fazer agora, no bloco anterior, é um oásis naquele deserto de vibrações antagônicas. Então, André Luiz agora, acompanha o texto, vai explicar o porquê disto ser assim. Então, diz André, entramos na casa, 3 amigos espirituais nos receberam. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerônimo, abraçou-nos festivo e anunciou que também faziam visita ao doente, então nas últimas horas do corpo material. Nos agradeceu o interesse pelo desencarnante e nos apresentou o irmão Silveira, o pai do Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do seu filho querido. Estava satisfeito, disse. O filho havia reunido todas as medidas relacionadas com a próxima libertação, submetendo-se docilmente à vontade superior. Tivera uma existência modesta, havia limitado o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora. Se esforçara suficientemente pela tranquilidade familiar. Fora picado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que estava terminando. Deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé viva. E, embora não lhes legasse facilidades econômicas, afastava-se
do corpo físico, feliz e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Além de se haver afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo os seus princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Elogiava-se de tal forma o companheiro que, uma vez que eu fui admitido à conversação, me arrisquei numa pergunta. Fábio vai desencarnar na data prevista? E Jerônimo explicou que sim. Estamos de posse das instruções, disse ele. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. Coisa que não aconteceu com o Dimas, você lembra? É verdade, disse o pai, emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que lhe foram conferidos, apesar do corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a condição de médico, sempre interessado em estudar, eu, André Luiz, espírito, considerei. Ele havia sido médico e queria saber. E então eu disse, não é lamentável que tenha renascido em semelhante organismo? Quem sabe servir com tanto valor à causa do bem? Podia ter sido um corpinho mais forte. O pai, sentindo-se na necessidade de esclarecer o assunto, tomou a palavra e respondeu calmamente. Este, André, realmente é de fato um argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes, eu me surpreendi com a saúde frágil do Fábio. Em criança, desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congênitas para os trabalhos da fé viva. Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do amanhã incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em um vaso tão imperfeito, em um molde tão frágil? Aos 12 anos, foi atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou do nosso convívio. Um clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Nós éramos, entretanto, muito pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, eu o conduzi ao serviço, uma vez que havia exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia, como pai, que Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento da sua inteligência, em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes eu o surpreendi namorando o educandário, a escola que havia vizinha de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, exigiam o nosso esforço ingente. E meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou oportunidade para as construções artísticas que ele idealizava. Preso na oficina mecânica, em ambiente pesado demais para sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Aí André pergunta, mas você chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao voltar ao plano espiritual como pai? Isso representou um dos primeiros problemas que eu procurei solucionar, respondeu o Senhor. Passado algum tempo, eu acabei devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época,
não muito recuada, Fábio, num outro nome, num outro corpo, era igualmente meu filho. Eu o eduquei com desvelado carinho e, por mais de uma vez, enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cuidadoso de nossa superioridade financeira. Os dois, porém, cometemos graves erros, principalmente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Mantinha-os presos na senzala com severidade rigorosa, e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado, pela construção deficiente que Fábio conservou sem alterar, simplesmente para manter um ponto de vista pessoal. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao se lembrar dessas recordações e disse com melancolia: o romance é longo e eu lhes peço permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, diz André. Mas Jerônimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, disse o assistente bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria voltava ao ambiente, meu orientador acrescentou: vamos prestar ao doente a assistência possível. Nesta noite, nós vamos afastá-lo definitivamente do corpo carnal. Então, nós nos levantamos e fomos até o quarto onde Fábio estava. Lá, fundamentalmente abatido, respirava a muito custo, acusando indefinível mal-estar. Junto a ele, a esposa velava atenta. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e disse: interessante verificar como a aflição que eu sinto piora à noite. E a esposa, tentando sorrir, respondeu: não, Fábio, esse é um fenômeno passageiro. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para socorro imediato. O pai do doente dirigiu-se a Jerônimo, dizendo: eu sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no último culto doméstico em que ele vai tomar parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, disse o pai, seria para mim sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Com muita satisfação, disse o assistente. Colaboraremos também na execução desse propósito. É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerônimo e Aristeu passaram a aplicar passes longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da pele, abstendo-se, porém, de maior esforço para tirá-las de uma vez. Quando terminou esta operação, perguntei os motivos pelos quais eles não executavam essa mudança. Disseram eles, está muito enfraquecido, quase agonizando, e fazemos o possível para beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas na parede da pele serão absorvidas pela água que nós magnetizaremos para o banho, a ser usado em breves minutos. Vocês estão vendo então como o cuidado dos espíritos é profundo na melhoria desse estado geral, pelo menos naqueles momentos que antecedem a desencarnação. E que havia um motivo para ele estar passando por essas dificuldades, como nós vimos no caso, o Fábio teve que enfrentar desde criança. Na volta, nós vamos continuar a ver como que vai acontecer esse processo da desencarnação, que será mais
bem mais diferente, bem mais fácil do que aquele do Dimas, tá bom? Então, não demoramos, eu espero você. Estamos de volta com o espírito da letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. O capítulo é o 16º. Agora é a desencarnação do Fábio. Nós vimos que ele morava num bairro pobre, era um rapaz sofrido, mas que havia dedicado a sua vida a melhorar-se e a melhorar os entes queridos que ele vai deixar. E que agora está naquele momento da pré-desencarnação. E espíritos amigos fazem uma preparação para o alívio do seu organismo e dos males que ele sente. Através de passes magnéticos, eles trazem as substâncias tóxicas para a superfície da pele. E agora, André Luiz fica intrigado, por que eles não retiram isto? E ele está tão fraco, tão débil, que os espíritos dizem que ele não aguentaria, ele iria sofrer muito. Então, como o texto já nos explicou, essas sujeiras, essas energias ruins, permaneceriam na superfície e seriam absorvidas pela água magnetizada do banho, que seria usado em breves minutos. De verdade, diz André, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam instruções de maneira indireta, Fábio dirigiu-se à esposa e disse que queria tomar um banho morno, naquilo que foi atendido em reduzidos instantes. Jerônimo e Aristeu, então, magnetizaram aquela água pura, dando-lhe certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora, que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se, como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Admirado, notei que a operação se fizera acompanhar de efeitos muito salutares, surpreendendo-me, mais uma vez, diante da capacidade absorvente da água comum. Aquela matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool, feitas ao longo de seu corpo, completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos além das 7 da noite. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerônimo, a quem ele informou: tudo está pronto. Conseguiremos a reunião exclusiva da família. O assistente mostrou satisfação e ressaltou a necessidade de acelerar o ritmo do trabalho. O bondoso pai desencarnado movimentou-se. A tecla mais sensível à nossa atuação foi quando Fábio se dirigiu à esposa ponderando: olha, querida, eu acredito que nós não deveremos adiar o serviço da prece. Eu me sinto inexplicavelmente melhor e desejaria aproveitar a pausa do repouso. Dona Mercedes, a abnegada senhora, trouxe ambas as crianças, que se sentaram na posição respeitosa de ouvintes. E enquanto a esposa se acomodava ao lado dos pequenos, o doente, auxiliado pelo pai, o espírito do pai, abriu o Novo Testamento, na primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios, e leu o versículo 44 do capítulo 15, que dizia: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo animal e corpo espiritual. Fez-se um breve silêncio, que o doente interrompeu, iniciando a prece comovido. Rogo a Deus, nosso eterno Pai, me inspire na noite de hoje para conversarmos intimamente. E espero que a providência divina, por intermédio de seus abençoados mensageiros, me ajude
a enunciar o que desejo com a facilidade necessária. Enquanto possuímos plena saúde física, enquanto os dias e as noites correm serenos, nós supomos que o corpo seja nossa propriedade. Acreditamos que tudo gira na órbita de nossos impulsos, mas, ao chegar a doença, verificamos que a saúde é tesouro de Deus, que Ele nos empresta confiante. Sorriu, calmo e conformado. Até ali, via-se bem que era Fábio quem expunha exclusivamente as ideias. Expressava-se em voz corrente, mas sem calor entusiástico, dada a sua situação de extrema fraqueza. Terminado o intervalo mais longo, o genitor descansou a destra na sua fronte, pôs a mão na cabeça do filho, como você está vendo aí, na imagem do projeto Imagem. E assim se manteve na atitude de quem ora com profunda devoção. Surpreso, reparei que luminosa corrente se estabelecera no organismo débil, desde a massa encefálica até o coração, inflamando as células nervosas, então semelhando a minúsculos pontos de luz condensada e radiante. Os olhos de Fábio, pouco a pouco, adquiriram mais brilho e a sua voz se fez ouvir de novo, com diferente tom, dirigindo à esposa e aos filhinhos, o olhar terno, agora otimista e profundo, passou a dizer inspirado: estou satisfeito pela oportunidade de trocarmos ideias a sós dentro da fé que nos identifica. É significativa a ausência dos velhos amigos que nos acompanham às orações familiares desde muitos anos. Não é sem razão. Precisamos comentar nossas necessidades, cheios de bom ânimo, dentro da noção da despedida próxima. A palavra do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, é simbólica nesta situação presente. Assim como há corpos animais, existem também corpos espirituais. E não ignoramos que meu corpo animal, em breve tempo, será devolvido à terra acolhedora, mãe comum das formas perecíveis, em que nos movimentamos na superfície do mundo. Algo me diz ao coração que esta será a última vez, a última noite, em que eu me reunirei com vocês neste corpo. Nos momentos em que o sono me abençoa, eu me sinto nas vésperas da grande liberdade. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Acredito que todas as providências já foram tomadas em benefício de nossa tranquilidade nestes minutos de separação. Em verdade, eu não lhes deixo dinheiro, mas me conforta a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade que não tem fim. Olhou particularmente a esposa, tomado de maior emoção, e prosseguiu: você, Mercedes, não tenha medo dos obstáculos da sombra. O trabalho digno nos será fonte bendita de realização. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não abre mão da compreensão santificante. Por certo, necessitarei de muita paz, a fim de me readaptar à vida diferente. E por isso, pretendo deixá-los com tranquilidade suficiente para que todos nos ajustemos aos desígnios de Deus. Eu conheço em você a nobreza heróica de mulher afeiçoada ao trabalho, desde muito cedo, e entendo a pureza de seus ideais de esposa e mãe. Entretanto, Mercedes, desculpe-me a franqueza nesse instante expressivo da experiência atual. Sei que minha ausência se fará seguir de problemas talvez angustiosos para o seu espírito sensível.
A solidão se torna aflitiva para a mulher jovem, sem a vizinhança dos carinhos ou dos carinhosos laços de pais e irmãos de sangue, que já não possuímos neste mundo. Quando não é possível conservar a mesma vibração de fé através das diversas circunstâncias do caminho. Não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão com a desculpa de amá-la. Além disso, nada quebrará a nossa aliança espiritual definitiva e eterna. Observei que Fábio arquejava, fortemente emocionado. Transcorridos alguns segundos de breve pausa, continuou, irradiando seus olhos verdadeira afeição e sinceridade fiel, dizendo: por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus lhe enviar um companheiro digno e leal irmão. Se isso acontecer, querida, não recuse. Felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma, sem que o monstro do ciúme desvairado nos guarde o castelo afetivo. Não sabemos quantos anos lhe restam de peregrinação por este mundo. É provável que a vontade divina prolongue por mais tempo a sua permanência na terra. E se me for possível, eu ajudarei para que você não fique sozinha. Nossos filhos ainda frágeis necessitam de amparo amigo na orientação da vida prática. Puxa vida, que lindo, não? Que coragem, que coisa boa entender que não somos donos uns dos outros, que temos condições de ser felizes e dar ao outro a oportunidade de passar pela experiência áspera da solidão, pedindo que ele encontre uma companhia que a ajude, no caso da esposa, a enfrentar o tempo que resta para viver. E ele, confessa, não vai estar ali assombrando os entes que ficaram, mas quando ele estiver melhor, quando Deus permitir que ele se restabeleça, ele mesmo virá e tentará encontrar um companheiro leal e digno, que venha ajudar a esposa a ter amparo e a orientar o caminho dos filhos, que precisarão certamente de um braço masculino para lhe servir de exemplo. Sem ciúmes, sem estes dragões, esses crocodilos que acabam com as relações sob o nome mentiroso de amor. Isto sim representa entendimento. Isto sim representa esta capacidade de compreender-se na posição do outro e dar ao outro já a justificativa para não se sentir culpado ou culpada de encontrar um companheiro para enfrentarem as estradas ásperas da viuvez. Mas não termina aqui. No próximo bloco, nós vamos ver o final deste capítulo. Eu espero você daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com a última parte do capítulo 16º do livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos vendo aquela emocionante reunião em que Fábio, que está já se despedindo, se dirige à esposa e a liberta dos laços da fidelidade para que ela possa encontrar na terra um caminho que seja menos áspero. Na imagem do projeto Imagem, você vê os filhos, a esposa e ele lendo trechos edificantes para inspirar-se, juntamente ali o seu pai colocando a mão para ajudá-lo no fortalecimento. Depois de ter falado tudo aquilo para a esposa, André Luiz nos diz: Dona Mercedes, enxugando os olhos lacrimosos, esboçou um gesto de que ia protestar. Todavia o doente adiantou-se e disse: já sei o que você vai dizer. Nunca duvidei de sua virtude incorruptível, de seu amor desvelado.
Nem estou a desinteressar-me da abnegada companheira de luta que o Senhor me confiou. Reconheça, porém, que temos vivido em profunda comunhão espiritual e devemos encarar com sinceridade e lógica a minha próxima partida. Se você conseguir triunfar de todas as necessidades da vida humana, mantendo-se ao lado das exigências naturais da existência terrestre, certamente Jesus vai compensar o seu esforço com o prêmio dos bem-aventurados. Todavia, não procure escalar este cume glorioso da plena vitória espiritual num só voo. Nossos corações, Mercedes, são como aves. Alguns já conquistaram a prodigiosa força da águia. Outros, contudo, ainda guardam a fragilidade do beija-flor. Sofreria, de fato, por minha vez, se eu a visse afrontando a montanha redentora com falsa energia. Não tenha medo. Criaturas perversas não amedrontam almas prudentes. O Senhor nos concedeu bastante luz espiritual para discernir. Você jamais poderá ser vítima de exploradores inconscientes, porque o Evangelho de Jesus está colocado diante de seus olhos para iluminar o caminho escolhido. Portanto, a observação e o juízo, o exercício espiritual e a inspiração de ordem superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. E creia que farei de tudo, em espírito, para auxiliá-la nesse sentido. Com esforço, sorriu, enquanto a esposa chorava discreta. Após longo intervalo, voltou a dizer: se eu puder, trarei estrelas do firmamento para enfeitar as suas esperanças. Você estará sempre mais viva em meu coração. Amarei também a todos aqueles que forem assinalados por sua estima enobrecedora. Em seguida olhou demoradamente para os filhos e disse: a palavra apostólica no Evangelho nos conforta e nos esclarece, como se faz indispensável. Em breve tempo, eu me reunirei aos nossos na vida maior. Perderei meu corpo animal, mas conquistarei a ressurreição no corpo espiritual, a fim de esperá-los alegremente. Verificava-se que o enfermo gastara muito esforço, cansara-se. O genitor tirou a mão da cabeça de Fábio, desaparecendo a corrente fluídico-luminosa que o havia ajudado a pronunciar aquela impressionante alocução do amor, deste amor verdadeiro. Demonstrando sublime serenidade nos olhos brilhantes, recostou-se nos volumosos travesseiros, um pouco abatido. Dona Mercedes compôs a fisionomia, afastando os vestígios das lágrimas, e falou para o filho mais velho: você, Carlindo, fará a prece final. Fábio mostrou satisfação no semblante, enquanto o rapazinho se erguia obediente à recomendação ouvida. Com naturalidade recitou curta oração que aprendera dos lábios maternos. Poderoso Pai do céu, abençoa-nos, concedendo-nos a força necessária para a execução da tua lei, trazida ao mundo como o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Faze-nos melhores no dia de hoje, para que possamos encontrar-te amanhã. Se permites, ó meu Deus, nós te pedimos a saúde do papai, de acordo com a tua soberana vontade. Que assim seja. Terminada a rogativa, e quando os pequenos beijavam sua mãe, antes do sono tranquilo, o enfermo pediu à esposa com humildade: Mercedes, se você concorda, eu me sentiria muito feliz por beijar hoje os meninos. A senhora concordou comovida. Traga-me um lenço novo, disse o esposo. Em poucos instantes, a dona de casa apresentava-lhe branco fragmento de linho. Emocionado, vi que o pai cristão aplicou o nevado pano à cabeleira das crianças e beijou o linho, ao invés de beijar-lhes os cabelos. Contudo, havia tanta alma, tanto fervor afetivo naquele gesto, que eu reparei um jato de luz que lhe saía da boca,
atingindo a mente dos pequeninos. O beijo abastecia-se de magnetismo santificante. Jerônimo, comovido de maneira especial, dirigiu-me em voz sussurrante: outros, André, verão micróbios. Nós vemos amor. Logo após, a pequena família recolheu-se. Como o enfermo se sentisse singularmente melhorado, bem disposto, todos puderam ir descansar. Em nosso grupo havia geral contentamento. As crianças dormiram sem demora e foram por Aristeu conduzidas fora do corpo físico a uma paisagem de alegria, de modo a se entreterem descuidadas. A sós com o doente e a esposa, que tentavam conciliar o sono, realizamos o serviço de libertação. Enquanto Silveira amparava o filho com inexcedível carinho, Jerônimo aplicou ao enfermo passes anestesiantes. Fábio sentiu-se bafejado por deliciosas sensações de repouso. Em seguida, o assistente deteve-se em complicada operação magnética sobre os órgãos vitais da respiração e observei a ruptura de importante vaso. O paciente tossiu e, num átimo, o sangue fluiu-lhe a boca aos borbotões. Dona Mercedes levantou-se assustada, mas o esposo, falando dificilmente, tranquilizou-a. Pode chamar o médico. Entretanto, Mercedes, não se preocupe. É justamente o fim. Enquanto prosseguia Jerônimo, separando o organismo espiritual do corpo débil, Dona Mercedes pediu o socorro de um vizinho, que saiu prestativo em busca do clínico especializado. O médico não demorou, trazido rapidamente por automóvel, mas em vão aplicaram a solução de adrenalina, a sangria no braço, os sinapismos nos pés e as ventosas secas no peito. O sangue em golfadas rubras fluía sempre, sempre. Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Depois da ação desenvolvida sobre o plexo solar, o coração e o cérebro, desatado o nó vital, Fábio fora completamente afastado do corpo físico. Por fim, brilhava o cordão fluídico prateado com formosa luz. Amparado pelo genitor, o recém-liberto descansava, sonolento, sem consciência exata da situação. Supus que o caso de Dimas se repetiria ali, detalhe por detalhe. Porém, uma hora depois da desencarnação, Jerônimo cortou o último liame que prendia o espírito ao corpo. Está completamente livre, declarou meu orientador satisfeito. O pai, enternecido, depositou sobre a fronte do filho desencarnado, que estava em brando sono, um beijo repassado de amor e o entregou a Jerônimo, afirmando: não desejo que ele me reconheça de imediato. Não seria aproveitável levá-lo agora a lembranças do passado. Eu o encontrarei mais tarde, quando tenha de partir da instituição socorrista para as zonas mais altas. Pode conduzi-lo, Jerônimo, sem perda de tempo. Eu me incumbirei de velar pelo cadáver, inutilizando os derradeiros resíduos vitais contra o abuso de qualquer entidade inconsciente e perversa. O assistente agradeceu emocionado e partimos, conduzindo o sagrado depósito que nos fora confiado. Enquanto prosseguíamos espaço acima, contemplei respeitoso o primeiro anúncio da aurora. E observando Fábio adormecido, tive a impressão de que gloriosos portos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem de sublime exemplo cristão que subia vitorioso da terra. Que lindo, não? Percebermos que alguém que na vida anterior havia sido senhor de escravos quase cruel, que havia sido responsável pela morte, pelos problemas pulmonares de muitos dos doentes que deviam estar protegidos e foram, na verdade, explorados por ele, agora estava
quitando as suas dívidas e havia vivido uma vida de elevação, de perdão, de doação, de entrega. Que coisa linda percebermos como Deus não olha para trás para pôr o dedo em nossas feridas, mas tudo faz para que a luz do amanhã possa ser edificada com nossa vontade de acertar, mais do que com a consciência de culpa dos erros que cometemos. Lembremos-nos disto. O universo não é feito de rancor, não é feito de lembrança de amarguras, de coisas feias. É feito sim de coisas bonitas, construídas nos alicerces dos nossos equívocos. É isso que nos dá força para vencermos nossas empreitadas. Que o exemplo de Fábio possa nos beneficiar para respeitar as coisas belas do Evangelho e ajudar aqueles que estão conosco a que eles também cresçam, a libertar os afetos ao invés de amarrá-los, a dar fundamentos cristãos de confiança e de força para que cada um vença suas lutas, sabendo que pode contar com aquele que não morreu, com aquela que não está debaixo da terra, está velando pelo bem, pela alegria daqueles que amam de verdade. Ah, que coisa linda! Bem explicado por André Luiz. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Vá se preparando, porque nós estamos indo na direção do fim do livro. Na semana que vem é o capítulo 17º. Eu espero que você possa ler e estar conosco aqui no estudo do Obreiros da Vida Eterna. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua alegria, pelas suas palavras elogiosas, pelos seus e-mails. Eu espero você na próxima semana. Muita paz.